Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Roberto Firmino no Corinthians. Imagino que isso vá acontecer, mas não será por agora, apesar de o atacante ter postado um vídeo em suas redes sociais nos últimos dias, treinando em meio ao período de férias com a camisa corintiana. Firmino é torcedor alvinegro declarado e já disse que tem a vontade de um dia vestir a camisa do seu time de coração para jogar. Ele tem 34 anos de idade e não será agora por causa do seu contrato com o Al Sadd. Ele se mudou para o clube do Catar no ano passado, acordo de apenas 2 temporadas. E por lá ele ganha incríveis 14 milhões e 700 mil reais por mês. É por isso que dá para descartar qualquer chance de o Corinthians contratá-lo. Timão vai depender de o Firmino estar livre no mercado e decidido a voltar ao Brasil. Tudo parece conspirar para que isso aconteça em julho do ano que vem, quando o seu vínculo com o Al Sadd terá terminado e dá para dizer que o bolso estará forrado. Só para completar, contar que a primeira temporada do Firmino em território catari foi de 33 jogos, 19 gols e 7 assistências. O Al Sadd foi campeão sem grande dificuldade do campeonato local. A última sobre o Corinthians, Romeu Tuma Júnior, de volta à presidência do Conselho Deliberativo, revelou que Neto será chamado para voltar a integrar como conselheiro o CD alvinegro. E essa possibilidade se deu após as expulsões de André Sanches, Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo. O Neto que virou algoz e rival dos três, até por conta de todas as críticas que faz ao desempenho dos 3 ex-presidentes. Por que o Neto vai ser chamado? Porque ele é o mais velho da sua chapa, a chapa 21, que estava na frente pela ordem quando o assunto era opção para substituição no Conselho Deliberativo. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há 20 anos. Eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Ramalho, Gustavo Henrique, enfim, o Iago Machado é um baita zagueiro, mas o Diniz não quer se precipitar, né, colocando o menino antes do tempo para queimar o menino, enfim. Cara, então assim, eu não vou falar que o Samir não presta, né? Pô, o Samir não presta. Eu não vou falar que o Samir não serve, porque eu já falei do Gabriel Paulista, não que não servia, né? Mas eu estava desconfiado com o Gabriel Paulista. Aliás, eu vivo desconfiado, né, com o Gabriel Paulista até hoje. Mas, enfim, talvez pode ser um jogador útil, vai depender como é que está fisicamente, né? Vamos aguardar e ver o que acontece, se vai ter esse tipo de negociação ou não. Eu acho estranho que o São Paulo, que procurou o Samir e tinha negociações avançadas, inclusive por um contrato de 3 anos, agora está priorizando o Fasson, né? Até porque o Fasson tem 25 anos, o Samir tem 31. E o Fasson também foi oferecido ao Corinthians. Então o São Paulo, bobo nem nada, já está querendo um jogador mais jovem e que está livre no mercado, né? Porque termina o contrato dele agora no meio do ano. Então a gente tem que ficar atento com isso também, tá? Mas enfim, né, não são grandes nomes, né? Eu queria estar passando aqui grandes nomes para você, como o Roberto Firmino, por exemplo, que vestiu a camisa do Corinthians, né? Para dar uma caminhada, mas não tem negociação, né? Tem o desejo do Corinthians em trazer um medalhão, né? Até para amenizar uma possível saída do Memphis. Mas isso só vai acontecer se o Memphis sair e como sair, né? Porque como eu expliquei para vocês outro dia, o Corinthians quer pagar em 10 vezes, em um ano, a dívida com o Memphis. Mas, né, a ideia, né, que também rola no Parque São Jorge, e que talvez o máximo que o Memphis aceitaria, o Corinthians estaria disposto, era pagar em 6 vezes. Pagando em 6 vezes uma dívida aí de 43 milhões, o Coringão vai pagar uma bala ainda, né, por mês aí para 3 milhões e meio, né, 3 milhões e 800, se você for ver a diferença com férias. Então o Corinthians não vai ter um alívio na folha salarial, né, muito grande em relação a saída do Memphis, porque tem essa dívida com ele por causa desse contrato lunático, né, de bonificações que deram para ele, tá? Então quem vai tá resolvido, é isso aí, né? Vamos falar quem pode vir, né, na verdade, né? Vamos falar agora de quem vai, quem fica também, vamos ver, tem muita coisa pra gente falar ainda do Coringão. Hoje saiu uma informação na Itatiaia que o Corinthians está próximo de uma renovação com o Kaique Ferrari, né? Ele está
Ele é considerado aí o xodó, né, do Fernando Diniz. O Fernando Diniz colocou ele para jogar. O Corinthians está próximo de estender, né, o seu contrato. O atacante tem 22 anos e vínculo com o Corinthians até 2027, né, velho? Nossa, eu não suporto esse termo, meados. O Corinthians alinhou aí, né, uma extensão de contrato com ele, tá? Uma extensão de contrato com ele. Ele tá passando por uma recuperação aí de ligamento cruzado, né? E não deve mais atuar na temporada 2026. Enfim, o que eu fiquei sabendo é que o Osmar e o Marcelo Paes, eles adoram o Kaique, não é só o Diniz. Por isso que está ocorrendo aí a extensão do contrato, né? Tudo bem que a gente precisa saber agora quanto tempo, né, também de extensão, não só dizer que vai, né, tá próximo, mas saber quanto que por qual período, né, que ele vai renovar. Então nós vamos atrás aí dessa informação para vocês. Cara, eu não vejo problema em renovar com um jogador que tá sofrendo uma lesão, tá se recuperando de uma lesão ligamentar, porque eu me recordo bem, né, do Ganso lá no Santos, quando, tudo bem, não tô comparando jogadores de futebol, tá? Tô falando de situações. O Ganso, ele já estava com o contrato pronto para assinar de renovação, aí ele sofreu uma lesão ligamentar no joelho, o Santos não quis mais renovar, ele ficou magoado, a mágoa nunca passou, ele foi pro São Paulo. Enfim, não vejo problemas, tá? Tem que ver, né, claro, se o atleta também, né, não vai ganhar muito mais, que aí o Corinthians não tá podendo também agir, né, dessa forma, né, tão nobre, né? Enfim, né, é uma benevolência do Corinthians, né, querer renovar com um jogador que está hoje se recuperando de uma lesão ligamentar. Não vejo problemas, um bom jogador, mas para mim, tá? Na minha opinião, falei isso com pessoas dentro do Corinthians também, para eles, não vejo um Kaique um grande jogador que vai ser super titular do Corinthians, não vejo, apesar dele, né, taticamente ele ter feito ali aquela função do Lingard, né, aberto do lado esquerdo, não vejo como um grande jogador, um jogador que me enche os olhos e vai ser o nosso titular aí por muitos e muitos anos, tá? Enfim, eu acho que se tiver uma proposta razoável, né, por ele, eu acho que tem que vender, tá bom? Então essa é a situação aí do Kaique podendo renovar com o Coringão. Ó, tem muita gente, não sei se você observou, fazendo matérias aí, né? Não sei quem foi o primeiro que teve a ideia da pauta, tô achando que foi Itatiaia. Depois todo mundo começou a imitar a pauta, né? Como é que estão os jogadores emprestados? É que nesse período é difícil, velho, né? Não tem informação, Copa do Mundo, o pessoal tá preocupado, né? Você, Zé Ruela, né, fica em casa para assistir Curaçao e o Uzbequistão. Nossa, ó, Tunísia e não sei mais quem, tá? Não dá, né, velho? Enfim, então assim, o pessoal tem que se virar nos 30 em relação às pautas, né? Jogadores emprestados, o Donelli, né, que tá lá no Shabab Al-Ali, né, dos Emirados Árabes Unidos, o jogador não atuou lá. Essa história mais estranha, esquisita, e que é melhor a gente se aprofundar nisso, viu? Ele vai ter uma renovação de empréstimo encaminhada até 31 de dezembro de 26. Eu já ouvi uma conversa que o Corinthians que estava pagando o salário dele, porque ele não estava jogando lá, não pôde ser inscrito. O Corinthians nega essa informação, alega que é eles que pagam, tá? Essa história aqui é uma história que pode dar uma boa minissérie, hein? É muito estranha essa situação, né? Ele não atuou ainda, né? Porque precisa obter um passaporte local, cumprir exigências documentais das autoridades do país. E salve nação corintiana. É aquela coisa, né, gente? Mais uma vez aí o Timão deixou de última hora para pagar uma dívida, né? O prazo aí era ontem, né? O pagamento ainda ligando o Galo do Timão com o Tarja envolvendo o jogador Galo, né? E o Timão mais uma vez aí vacila, enrola. Fica aí brincando com o transfer ban. Aí o que pode acontecer, né, Fel? O Timão ficar enrolando com isso aí, com mais dívidas. A FIFA pode punir o Timão tirando pontos, cara. Que sério, mano, não tem cabimento isso aí, velho. Essa abordagem do Timão de ficar com fama de caloteiro é muito chata. Não é o único time, obviamente. Mas, cara, já é um estigma, né? Já é uma coisa aí que
a gente tem, né, um estereótipo que tem aí a instituição Corinthians, né? Então, caramba, velho, eles vão ficar enrolando pra sempre essa dívida, é chato. Enfim, que paguem logo isso aí.